Aleluia. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Lucas, capítulo 24, a partir do versículo 1. Glória a Deus pela vida de todos vocês. Vocês são uma bênção, como sempre, servindo ao Senhor. Glória a Deus. Lucas, gostaria de fazer essa leitura nesta manhã, com toda a igreja de pé, em reverência à palavra. Vamos colocar de pé. Vamos ler a partir do versículo 1, nós lemos na semana passada esse mesmo texto, gostaríamos de ler nesta manhã, que diz assim: no primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres tomaram as especiarias aromáticas que haviam preparado e foram ao sepulcro. Encontraram-se removida a pedra do sepulcro, mas quando entraram não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer, e de repente 2 homens, com roupas que brilhavam como a luz do sol, colocaram-se de lado delas. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão, e os homens lhe disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembre-se do que ele disse quando ainda estava com vocês na Galileia: é necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no 3º dia. Então se lembraram de suas palavras. Quando voltaram do sepulcro, elas contaram todas essas coisas aos 11 e todos os outros, e as que contaram essas coisas aos apóstolos foram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, e as outras que estavam com elas. Mas eles não acreditaram nas mulheres, e as palavras delas lhe pareciam loucura. Pedro, todavia, levantou-se, correu ao sepulcro e, abaixando-se, viu as faixas de linho e mais nada. E afastou-se e voltou admirado com o que aconteceram. Agora começa uma história. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos, e um deles, chamado Cleófas, perguntou: você é o único viajante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou eles. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam-lhe eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. E os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção de Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. E voltaram e nos contaram que tinha tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não viram. Ele lhes disse: como vocês custam entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que contava a respeito dele em todas as Escrituras, que constava. E ao se aproximar do povo para o qual povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão e deu graças, e partindo deu a eles. E então os olhos deles foram abertos e reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-lhe um ao outro: não estavam ardendo os nossos corações dentro de nós, enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. E ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou
e apareceu a Simão. E então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Podem sentar, queridos, por favor. Desde a semana passada, nós estamos compartilhando um tema: coração que arde, olhos que veem e fé que acredita, fé que crê. E nós queremos nesta manhã continuar. Esta é uma passagem bíblica muito importante, ela está cheia de significados importantes para as nossas vidas, inclusive no contexto, vamos dizer assim, do mês que nós estamos, mês em que nós celebramos a Páscoa. Diga comigo: Jesus está vivo. Amém? Ele está vivo. Jesus ressuscitou dos mortos. Este é um mês muito bonito, muito lindo. No final nós queremos compartilhar um pouquinho sobre isso, mas já antecipando, abrindo um parênteses aqui, nesta próxima sexta-feira, às 19h30, nós vamos dar início aqui a um momento muito especial. Vamos ter um culto muito especial de Páscoa, onde nós queremos, próximo final de semana também, estar participando da ceia. Existem muitos irmãos que estão aí já há dias, muito trabalho, ensaiando, preparando. Nós vamos ter um teatro aqui muito especial, muito lindo, queridos. E nós gostaríamos de lançar um desafio nesta manhã, para que além de você estar aqui na sexta-feira à noite, você trouxesse pelo menos 3 pessoas novas. Você vai convidar 3 pessoas para estar aqui com você. Um desafio, você vai colocar no seu coração e dizer: Senhor, eu quero estar lá e eu quero levar essas pessoas. No final a pastora provavelmente vai compartilhar algo conosco sobre isso. E fechando parênteses aqui, na semana passada nós vimos que mesmo após esses 2 homens terem ouvido que Jesus havia ressuscitado, eles saíram de Jerusalém. Ou seja, eles saíram da cidade de onde eles não deveriam ter saído, do lugar de onde eles não deveriam ter saído. Em outras palavras, eles saíram do centro da vontade de Deus, para viverem as suas próprias vontades. Saíram do centro do propósito que Deus tinha para eles. E aí eles iam indo aonde? O caminho de Emaús. Nós vimos que fizeram isso porque muitos dos que rodeavam, dos que estavam em volta de Jesus enquanto ele estava vivo, no momento em que ele morre, muitas pessoas perderam as suas esperanças. Muitas pessoas deixaram de acreditar nas promessas do Senhor. E uma das promessas é que ele ressuscitaria. Ele tinha dito isso, que no 3º dia ele ressuscitaria. E a outra promessa é que esses discípulos deveriam ficar em Jerusalém, porque ali em Jerusalém eles seriam revestidos do poder do alto que viria sobre eles. Está aí no livro de Lucas, mesmo capítulo que nós lemos, 24, no versículo 49, que eles deveriam permanecer. Eram promessas que Deus tinha dado para eles, da ressurreição e do poder do Espírito Santo. Mas esses 2 aqui não acreditaram nisso, saíram de Jerusalém e foram caminho de Emaús. Por falta de fé, queridos, isso acontece conosco muitas vezes. Nós abandonamos o lugar onde nós não deveríamos abandonar. Nós abandonamos o lugar que nós deveríamos permanecer, aguardando o cumprimento da promessa. E muitas vezes, ao fazer isso, nós trilhamos então simplesmente um outro caminho, porque nós não acreditamos nas promessas, não acreditamos no que Deus pode fazer em nós e através de nós. Na semana passada, nós vimos que no contexto da história, Jesus havia ressuscitado, e aí ele se encontra com esses 2 discípulos que estavam conversando, e eles não perceberam que era o próprio Jesus que havia se aproximado e estava conversando com eles. Eles não reconheceram a Cristo. Naquela conversa, Jesus pergunta sobre o que eles estavam discutindo, e ali eles despejam toda a tristeza do coração deles para Jesus. Ali eles despejam toda a frustração, toda a dor, porque o mestre dele havia ressuscitado. E se a gente perceber no contexto, a gente diz que eles dizem assim: ele era um profeta, ele era um homem poderoso em palavras, em obras, diante de Deus, diante dos homens. E apesar deles frisarem isso, deles
confirmarem isso, que ele era um profeta, que ele era poderoso em palavras, que ele era, tanto diante de Deus e diante dos homens, tudo isso, eles não creram que ele era o Messias. Eles não conseguiam acreditar que ele era o Messias. E eles lembraram, naquele momento eu imagino assim, que eles lembraram daquele tempo que Jesus havia estado com eles, e agora Jesus já não estava mais. E nós, queridos, se você observar aí no versículo 21, vocês devem se lembrar que ele diz assim, eles dizem assim: nós esperávamos que ele quem iria trazer a redenção de Israel, e hoje é o terceiro dia, e ainda não aconteceu nada, ele não veio. Não sei se vocês se lembram, né? Inclusive teve uns jovens aqui que me pegaram no pé dessa semana, né? Dizendo assim: pastor, o senhor vem falar de português no culto, português, não gosto de português, pastor, que coisa chata, o senhor vem falar essas coisas. E nós vimos que esse versículo, esse texto, exclusivamente essa palavra, ela está num verbo, o verbo está num pretérito imperfeito do indicativo, que se refere a um fato que havia ocorrido lá no passado, mas que ainda não tinha acabado, que ainda não tinha terminado. Em outras palavras, dentro deles havia uma pequena esperança ainda de fé, que talvez Jesus no terceiro dia ressuscitaria. Agora veja bem, que dia era esse? O dia mais importante para a humanidade. Era o dia mais lindo, era o dia mais poderoso. O Filho de Deus havia ressuscitado, Jesus estava vivo, a morte havia sido vencida por Jesus Cristo. Os grilhões da morte não puderam segurá-lo, e eles estavam totalmente desconectados daqueles acontecimentos recentes que haviam acontecido. Sim, Jesus havia morrido, mas Jesus já havia ressuscitado, e eles não sabiam disso. Embora eles tivessem ouvido as mulheres, os outros discípulos falarem sobre isso, eles não conseguiram ver. Lembram que eu fiz uma pergunta na semana passada, que nos faz a pensar ou refletir o que verdadeiramente é fé para nós. E nós trouxemos um texto que o próprio Jesus, falando para Tomé, ele diz assim: você creu porque me viu, Tomé? Só por isso que você creu? Só depois de ter visto alguma coisa que nós cremos? E no texto ainda ele diz assim: felizes são os que não viram, mas assim mesmo conseguiram acreditar, conseguiram crer. Isso está lá no livro no Evangelho de João 20, 29. Queridos, nós compartilhamos na semana passada que a fé, ela é uma ausência de qualquer certeza. Nós não precisamos ver, palpar alguma coisa para acreditar. A fé vai além daquilo que nós vemos com os nossos olhos, daquilo que nós enxergamos com os nossos olhos. A fé vai muito mais além. A fé, ela não nos garante absolutamente nada. E às vezes nós ficamos buscando garantias. Diga aí a pessoa que está ao seu lado: pare de buscar garantias. Fale mais forte: pare de buscar garantias. E às vezes, queridos, buscar garantias é a mesma coisa que ver alguma coisa para acreditar. Eu só acredito se eu tiver uma garantia que algo vai acontecer. Se eu ver o médico, o plano de saúde em funcionamento, está tudo certinho, tudo ok, então eu acredito que o médico, ou a cirurgia, ou alguma coisa pode fazer algo por mim. Mas se eu não ver isso, não sei se Deus vai poder fazer algo. Na semana passada, analisando esse texto de uma forma bem detalhada, nós comecei a falar sobre as razões e as decepções, tristezas daqueles dois homens. E nós também demos início a algumas lições que nós podemos aprender nesse texto ou nesse contexto. E a primeira lição que nós compartilhamos na semana passada é que no caminho errado nós não reconhecemos Jesus. No caminho errado, queridos, nós não reconhecemos Jesus. E hoje nós vemos às vezes muitas pessoas retornando a Emaús, e retornar a Emaús é a mesma coisa que deixar de seguir os ensinos de Jesus para seguir os outros ensinamentos. Voltar a Emaús é a gente deixar de ouvir a voz de Deus para ouvir outras vozes. E hoje nós temos muita gente, queridos,
num contexto de igrejas, dentro das igrejas, mas que estão a caminho de Emaús, ouvindo outras vozes. É fazer as coisas do nosso próprio modo. Voltar a Emaús é renunciar a um projeto que Deus tem para você e querer fazer o seu próprio projeto. Voltar a Emaús é retornar, queridos, aquilo que nós fazíamos antes de conhecer a Cristo, de conhecer a Jesus. Eu até disse na semana passada que, num contexto espiritual, no sentido espiritual, retornar a Emaús é retroceder na fé. E a Bíblia diz que nós não somos daqueles que retrocedemos, mas daqueles que avançam. E nós estivemos compartilhando, eu achei muito interessante, queridos, que no final da semana passada, no culto, na hora que terminou, o Felipe me procurou, e ele disse: pastor, ele começou a compartilhar uma coisa comigo, porque eu trouxe sobre o significado da palavra, tanto Jerusalém, que Jerusalém significa um lugar de paz, significa fontes de vida, fontes de água viva, mas Emaús significa riacho quente, ou seja, fontes de águas quentes. E eles estavam, esses discípulos, trocando Jesus, que era a verdadeira paz, que era a verdadeira água viva, por um riacho quente, por águas quentes, por fontes de águas quentes. Nós lemos na semana passada em João capítulo 4, versículo 13 e 14, que Jesus disse assim: quem beber desta água, nunca mais terá sede. Jesus estava dizendo a respeito dele: mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais. Quem bebesse daquela água da samaritana que estava tirando do poço, ia ter sede novamente, mas quem bebesse dele, jamais. A Bíblia diz que, pelo contrário, no interior, dentro de cada um que bebe essa água, jorraria água viva no interior dessa pessoa. E aí o Felipe chegou e disse assim: pastor, o senhor já conheceu assim, já tentou pesquisar sobre o fenômeno das águas quentes, das águas termais? Quem aqui já entrou em águas quentes assim? Quem aqui já foi lá para Caldas Novas, Rio Quente, ok? E aí você entra naquelas piscinas gostosas e fica ali, né? E aí você vai relaxando, que delícia. Puxa vida, você esquece da vida, esquece de tudo que naquele momento. E aí, né? Porque o Felipe, para quem não sabe, é professor de geografia e de história, né? E aí lá vai ele deu uma aula para mim de geografia, né? E de história. Eu disse: puxa vida, eu vou, se você me permite, eu vou usar aí a sua aula para que nós possamos aprender um pouco mais sobre isso. E eu achei muito interessante, eu quero compartilhar aqui. O Felipe me mandou uma mensagem dizendo que as águas, né, da chuva, quando caem sobre a terra, sobre o solo, elas infiltram ali no solo, e à medida que essas águas vão encontrando um caminho nas rochas ali porosas, né, às vezes com rachaduras, essas águas elas continuam seu leito, seu movimento de descida por conta da força da gravidade, né, e chega até um lugar, e ele disse que acontece que a cada 33 metros, isso um professor de geografia falando, que nós descemos na crosta terrestre, em média, a temperatura aumenta 1 grau centígrado, 1 grau a mais, e é o que nós chamamos de 1 grau geotérmico. Ou seja, as águas termais, elas ficam ali naquela base, naquele solo, por milhares de anos, numa profundidade, segundo o nosso professor aí, a pelo menos 3.000 metros de profundidade. Essas águas que vão, e quando elas chegam lá, queridos, nesse lugar, elas chegam a quase 100 graus de temperaturas, podendo até ser mais do que 100 graus de temperatura. Agora, olha que interessante, com o aumento dessa temperatura, né, o que começa a acontecer com essas águas? A pressão é tanta, e aí
a pressão também começa a aumentar e essas águas elas começam a fazer o caminho de volta à superfície muito mais rápido do que o que ela desceu, do que o que ela havia descido. E com isso, então, elas chegam com uma temperatura mais elevada até nós. Por isso que as águas ficam quentes. Agora, olha que interessante, queridos, uma coisa nós estávamos conversando. As águas termais, quando você está dentro desse lugar, o que elas causam? Um relaxamento nos músculos, um relaxamento muscular. Por isso que você se sente à vontade. E muitas vezes, até a pressão da pessoa cai consideravelmente. Se for uma pessoa que tem pressão baixa, ela pode até passar mal ali dentro daquelas águas. Só que o interessante é que as águas causam esse relaxamento muscular, levando a pessoa a uma sensação de conforto. Deu para você entender por que os dois estavam voltando para Emaús? Quero voltar à minha vida de conforto. Eu quero ter conforto. Se eu ficar em Jerusalém, eu posso ser morto. Meu mestre acabou de morrer. Eu quero conforto. Emaús, queridos, é um lugar de conforto para onde a gente quer voltar quando nós nos frustramos. Felipe, inclusive, disse isso. Quando nós nos frustramos, quando nós queremos largar a nossa missão, aí nós queremos voltar a Emaús. Saímos do centro da vontade de Deus. É mais fácil esse lugar de conforto, é mais fácil a gente entrar num lugar de águas quentes, de riachos quentes, confortável, do que a gente cumprir o nosso propósito. É mais fácil a gente fugir da realidade, é mais fácil a gente encarar as nossas falhas. Não, é mais fácil a gente fugir das nossas falhas. É difícil a gente encarar os nossos pecados, é difícil encarar as coisas erradas que nós estamos fazendo, e aí nós preferimos voltar a um lugar de conforto. Resumindo, queridos, a incredulidade impediu que aqueles homens reconhecessem Jesus. Eles viam Jesus como profeta, mas não como Messias. E ao lermos lá no versículo 18, eles acharam até que Jesus era um viajante, um andarilho. Olha o nível das pessoas, às vezes, chegar a reconhecer Jesus. Versículo 18 diz que um daqueles homens chamados Cleopas perguntou-lhe: você é o único visitante? Em outras palavras, você é o único que está visitando aqui Jerusalém? Você é o único que está aqui em Emaús? Você é o único que está aqui, que não viu ou não sabe das coisas que aconteceram neste dia? No entanto, queridos, no decorrer da história, uma boa conversa de Jesus foi uma grande oportunidade de consolidação, de discipulado entre Jesus, que não eram reconhecidos, e aqueles dois discípulos. Quero ler o versículo 25, 26 em diante, 3 versículos aí, olha só. E ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram, não deveria, interessante isso, Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicaram-lhe o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Esse é o primeiro ponto, queridos. Quando nós estamos no caminho errado, nós não reconhecemos quem é Jesus. Quando nós estamos no lugar de conforto, estou nem aí com o que as coisas estão acontecendo. Não quero nem saber. Que o meu líder de célula faça tudo, que o pastor faça tudo, que a igreja faça tudo. Eu quero o meu lugar de conforto. É muito importante a gente entender isso, queridos. Mas tem uma segunda lição que essa história nos ensina, é que a caminhada é longa. Esse é o segundo ponto que eu quero trazer nesta manhã. Emaús ficava a cerca de 11 quilômetros a noroeste da atual Jerusalém hoje. Eu estive em Emaús. Eu pude andar um pouco por ali, e não levaria de Jerusalém até Emaús, não levaria um dia inteiro para eles chegarem até lá. Chegariam rápido. Eu lembro uma vez que eu estava congregando Americana, nós ficamos num culto dos jovens, os jovens terminou o culto e nós ficamos conversando e foi um mover, tinha muita gente e tal. Na época eu
andava de busão, né, de ônibus e tal, e aí acabou o culto, a gente conversa, eu olhei no relógio, já era 11h30 da noite, e o último ônibus passava exatamente essa hora, e aí lá vai eu para o ponto de ônibus, que era o terminal, para tentar ir até em casa, e da igreja até em casa eram 10 quilômetros, e agora? Fazer o quê? Vou como? Na época não tinha Uber, não tinha celular, não tinha essas coisas, não tinha nada, queridos. Eu ainda era um pouquinho mais jovem na época, caminhando. Levei 2 horas e 20 minutos em 10 quilômetros caminhando para chegar na minha casa. Não levaria o dia inteiro para esses homens chegar, mesmo que fossem andando. Os dois aí levaram, a Bíblia diz, o dia inteiro. Porque de manhã eles souberam a notícia que Jesus havia ressuscitado. Quando eles perceberam que as mulheres tinham contado, os discípulos tinham contado, e Jesus disse que estava morto, estava vivo, e eles não acreditaram, perna para quem te quer para Emaús. E a Bíblia diz que eles estavam chegando lá, que horas? Vocês lembram que ele diz assim, Jesus, já está tarde, já está escurecendo, vamos entrar na minha casa. Gastar o dia inteiro. Queridos, quando nós estamos no caminho de Emaús, a nossa caminhada se torna longa. Quando nós estamos no caminho de Emaús, as coisas se tornam difíceis. Aprenda, queridos, que quando nós estamos tristes, quando nós estamos frustrados, a nossa caminhada não rende. Quando nós estamos angustiados, quando nós estamos com o coração ferido, quando nós não conseguimos perdoar as pessoas, quando nós estamos assim decepcionados, não rendemos, as coisas não avançam, as coisas não vão para frente. Se a sua caminhada está longa, está comprida, se a tua Emaús, que ele está longe demais, Jesus, ele quer chegar nesta manhã, hoje, na tua caminhada, e com a presença dele na sua caminhada, essa caminhada se tornará mais rápida e mais assertiva. Você que está me ouvindo em casa, eu tenho certeza que Deus está falando com você agora. Ninguém fica para trás com Jesus, isso é maravilhoso. Nosso Deus é um Deus de antecedência, Ele irá na frente, sempre mais longe, mais rápido do que nós. Jesus quer nos alcançar, queridos, em nossa Emaús. Se existe alguém aqui que está presente ou assistindo e está em Emaús, Jesus quer se aproximar de você nesta manhã, e Ele quer fazer com que você vá mais longe, mais rápido, de uma forma estratégica, assertiva. Jesus, Ele quer alcançar em sua Emaús hoje, e fazer com que os seus passos sejam passos rápidos. Você não precisa gastar o dia inteiro. Rapidamente, eu profetizo nesta manhã, em nome de Jesus Cristo, que com a chegada, com o contato de Jesus Cristo na sua vida haverá mudança. O seu andar ficará mais rápido, a sua fala mudará, você vai ver o que Deus tem para você, haverá ensino, haverá coisas preciosas, a sua expectativa mudará de morte para a vida, na mesma hora que Jesus entrar na sua vida, porque quando Jesus chega na nossa caminhada, automaticamente precisa haver uma mudança. Amém? Terceiro ponto nesta manhã, é que Jesus chega na minha caminhada. Este é um outro aspecto que essa lição, uma outra lição que esta história compartilha conosco. E a história é linda, queridos. Num determinado momento, nós já lemos isso hoje, semana passada, depois de um bom tempo de caminhada, chegando em Emaús, Jesus ia à frente para continuar o seu trajeto, e os dois convidam ele para ficar em sua casa, comer com ele, pousar com ele, porque a hora já estava avançada. Olha o que diz o versículo 28. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez com que quem ia mais adiante, mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem e o dia está quase findando. E então ele entrou para ficar com eles. Imagine, Jesus caminhando com os dois,
talvez um do lado do outro, não sei. Jesus aqui caminhando e aqui era Emaús, onde os dois ficariam. Mas a Bíblia diz que Jesus fez de conta, ele fez que ia mais para frente, fez que ia mais avante. Imagine, Jesus caminhando e os dois se viram para Emaús, Jesus faz de conta que vai para frente. A Bíblia diz que ele fez que ia seguir o seu caminho. Naquele momento os dois dão uma olhada e dizem: Jesus, entra conosco, fica com a gente essa noite, já está ficando tarde. Já está entardecendo. Você já parou para pensar, queridos, para analisar, que Deus ele não quer nenhum perdido, Ele não quer que ninguém se perca. Era um dos momentos mais especiais, queridos, que estava ali acontecendo, e para nós, esse é um dos momentos mais especiais da nossa fé. Cristianismo sendo implantado sobre a face da terra, Jesus, naquele momento é a mesma coisa como se ele tivesse despojado toda a sua grandeza para ir atrás de duas pessoas que estavam afastadas do caminho. Um Deus ali, um Jesus ali com ele. Sabia de uma coisa, queridos? Independente da sua caminhada, eu digo isso para você que está em casa também, independente das suas decisões até hoje tomadas, Jesus ele dá conta de você. Jesus ele se importa com você. Ele quer estar contigo. Ele quer estar junto conosco. Ele te ama. Ele quer você da forma como você está, mas Ele não quer que você permaneça da forma como você está. Ele quer que haja uma mudança. Você, queridos, é importante para Deus. Existe uma importância para nós, e por isso que Ele quer se aproximar da nossa caminhada hoje e mudar a nossa história para sempre. Nos levantar. Ele quer restaurar você através da comunhão, de um relacionamento íntimo, verdadeiro. Por isso nós precisamos hoje nos posicionar, restaurar a nossa caminhada ao lado de Jesus. Hoje, Jesus quer restaurar a sua caminhada ao lado dele. Ele quer fazer isso com todos nós, queridos. Se você está me ouvindo ou está aqui, é um daqueles ou daquelas que se desviaram e estão longe dos caminhos do Senhor, não acreditam mais, o coração não arde, os olhos não conseguem mais ver Jesus, não conseguem acreditar em mais nada. Eu quero te dizer uma coisa: ainda bem que Jesus aparece na nossa caminhada, ainda bem que Ele aparece para abrir os nossos olhos, ainda bem que Ele aparece para fazer o nosso coração arder de novo, ainda bem que Ele aparece para que a nossa fé seja restaurada nele. Jesus está aqui hoje fazendo isso, queridos. Hoje é dia do nosso coração arder de novo. Hoje é dia dos nossos olhos ver o poder dele de novo. Hoje é o dia da nossa fé ser restaurada em Deus novamente. Quarta lição que essa história nos ensina: a última notícia é de vida e não de morte. Diga comigo: Jesus ressuscitou. Ele está vivo. Essa é a última notícia, não é de morte, é de vida. Quando nós fixamos os nossos olhos nas tragédias, nas dificuldades, nas faltas de dinheiro, de recurso, problemas familiares, queridos, quando nós fixamos os nossos olhos nisso, nós não conseguimos enxergar as bênçãos da vida. Nós não conseguimos enxergar as promessas de Deus nas nossas vidas se cumprindo. Os dois aqui estavam caminhando, falando do passado, com o olhar no dia da morte.
Jesus estava vivo ao lado deles, mas eles estavam no passado. Estavam falando da morte, focar nas crises, focar nas coisas difíceis, queridos, focar no passado, focar nas perdas, focar nas frustrações, nas decepções, não nos ajuda em nada. Isso não vai te levar a lugar nenhum, tanto que Jesus se achegou, e eles nem o reconheceram, falaram durante toda a caminhada o que havia acontecido, falaram durante toda a caminhada do que havia perdido, do que havia, que Jesus havia sido morto, que as coisas estavam de mal para pior, era só isso que eles conseguiam ver. Os dois só viam coisas ruins na frente deles. Quantas vezes, queridos, Jesus já chegou na sua caminhada e nós nem o reconhecemos. Quantas vezes Jesus chegou ao nosso lado e por a gente estar tão lá no passado, na falta de perdão, nas coisas erradas que aconteceram, nas frustrações, na falta de dinheiro, no problema familiar, quantas vezes nós estamos caminhando com Jesus, Ele está do nosso lado e os nossos olhos estão postos somente na morte. Os nossos olhos estão postos somente no que havia acontecido, que Jesus havia morrido. Nesta manhã, você que está aqui ou em casa, levante a sua cabeça. Levante a sua cabeça para olhar para a frente. Pare de olhar as circunstâncias do passado. Olhe e veja, Jesus está do lado. O Espírito Santo está em nós. Glorifique a Ele, porque Ele pode fazer as coisas diferentes hoje. Ele pode, queridos, e nós temos que focar não naquilo que se perdeu, mas focar na vida. Jesus ressuscitou, essa é a última notícia. Cristo está vivo e nenhuma outra notícia é mais importante do que essa. Aplauda o Senhor, queridos. Dê uma salva de palma a Ele. Ele está aí do seu lado. E Ele te diz: não temas, eu sou o teu Deus, eu te guardo, eu dou conta de você. Aproximo-me hoje e sempre estarei contigo. Foque em mim, pois daqui para frente você não está sozinho. Irmãos, diga a pessoa que está ao seu lado assim: mude o foco. Fala, balança ela, diz: mude o foco. Para de olhar para a morte, vamos olhar para a vida. Jesus havia ressuscitado, estava caminhando entre eles, porém os dois estavam falando de morte, decepcionados, frustrados, com o coração ainda no dia da coisa que tinha morrido. Hoje é dia de boa nova. Hoje é dia de anunciar as boas novas, novidade de vida. Ele vive, Ele vive, Ele vive, Ele vive. Descarte hoje o velho. Notícias velhas. Pare de viver baseado em notícias velhas, em fake news, engano do diabo. Ele vive, Ele ressuscitou. Hoje é dia da gente, queridos, glorificar. Deus está vivo, e quando nós fazemos isso, nós somos renovados. Chega de notícias tristes. Nosso inimigo, queridos, às vezes ele fica implantando notícias tristes em nosso coração, notícias de morte, mas hoje, o Espírito Santo lhe traz notícias de vida, de milagres, de esperança, de céus abertos, de trono ocupado. Tem alguém no trono e não se ausenta de lá por nada. Jesus está sentado no trono, ou melhor, Deus está sentado no trono e Jesus à sua destra. Ele não se ausenta daquilo por nada. Pode acontecer o que for, Ele está lá, firme, inabalável, cuidando, velando por nossas vidas, queridos. Deus é um Deus de milagres. Quem estava aqui, talvez ela esteja me ouvindo nesta hora. A Alexandra não está aqui hoje. Ela passou por uma cirurgia essa semana, muitos sabem, mas eu não vou contar o resultado.
Eu vou deixar para ela compartilhar, porque semana passada ela estava aqui dizendo: venha para a casa do Senhor, não falte. Eu estou aqui. Lander, o marido dela está aqui. Eu só posso dizer uma coisa: Deus é Deus de milagres. Pode aplaudir. Deus é um Deus de milagres. Nós temos gerado, orado, buscado e declarado milagres, milagres e milagres. E Deus é um Deus de milagres. Jesus está vivo. Jesus está vivo, queridos. Tem as suas esperanças ressuscitadas nesta manhã e o coração vivificado em nome de Jesus. Quinto ponto, quinta lição: reconhecer Jesus. Essa estrada Emaús nos ensina isso. Após o convite dos dois para ficar, para comer, para pousar, para dormir com ele, Jesus aceita o convite e ali dentro da casa, ao dar graças no partir do pão, os dois reconheceram o Cristo. Ele é o Cristo. E naquele instante a Bíblia diz que ele desapareceu. Queridos, no costume judaico, quando um convidado chega na casa deles, dos que o convidou, esse convidado, na hora da refeição, ele pega o pão e dá graças. É o convidado quem faz isso. E aqui Jesus, ele entra, pega o pão e ora pelo alimento que vai ser servido. E foi neste momento em que Jesus foi reconhecido. Nós vamos ler o versículo 30 e 31, olha o que diz: quando estavam à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Repita comigo: é na comunhão, no relacionamento, no partir do pão, que Jesus se revela a nós. Amém? É na comunhão, é no partir do pão, é no relacionamento, queridos, que Jesus vai se revelar a você. A beleza dessa passagem está justamente na revelação de um Deus simples. A beleza dessa passagem, queridos, está na revelação de um Deus simples, um Deus humano, um Deus despretensioso. Olha eu aí, precisando de aula de português, né, jovens? Neste momento, queridos, nós não vemos um Deus dos templos, nós não vemos um Deus de riquezas, de leis, mas um Deus de companhia, um Deus de partir do pão, um Deus que quer se deixar ser convidado por você para Ele entrar na sua casa, um Deus que quer se deixar entrar por qualquer um, em qualquer lugar, quando este um ou este lugar lhe convida para entrar. Se você o convidar para entrar, ele vai entrar. Ele vai entrar. Deus visitou aqueles dois homens e eles o acolheram. Imediatamente os olhos deles se abriram. Ao ser reconhecido ali, nós vimos que eles desaparecem, queridos. Os dois ali maravilhados. Agora, depois de uma longa consolidação ali no caminho, após aquele momento de comunhão, eles puderam testificar que verdadeiramente Ele vive. Perceberam que ardia em seus corações quando Ele falava, olha o que diz o versículo 32, perguntaram-se um ao outro, não estava ardendo os nossos corações dentro de nós, enquanto Ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras. Esse é o quinto ponto, queridos, nós estamos falando, reconhecer a Jesus. Hoje é um dia de reconhecermos a Cristo. Agora, o que ele estava fazendo, Jesus? Anunciando o quê?
A palavra. A palavra, queridos, é o que deve arder em nós. A Bíblia diz que Jesus estava falando desde Moisés. Ele começou lá em Moisés contar a história sobre ele, sobre o Jesus que morreria, que ressuscitaria. E ele chega nos profetas, ele passa por tudo isso, compartilhando. No momento das Escrituras, do compartilhar das Escrituras, queridos, essa Escritura, ela é o nosso alimento, ela é o nosso ensino, ela é a nossa capacitação, ela nos traz esperança, direção, uma presença revelada. É através da palavra de Deus que a presença de Jesus será revelado a nós. A Bíblia diz que eles reconheceram Jesus imediatamente pelas marcas de Cristo. Isso só é possível, queridos, quando nós entendemos o processo da cruz que o feriu. Se nós não percebermos o processo que Jesus viveu na cruz do Calvário, e é isso que nós vamos viver aqui no próximo sexta-feira, nós veremos os 7 derramamentos de sangue, o processo desde quando Jesus nasce, e ele passa pelos 7 derramamentos de sangue, ele passa pela cruz. Se nós não passarmos pela cruz, jamais teremos comunhão com Jesus. Jesus quer ter comunhão, intimidade, para não viver sendo pregado novamente, diariamente, pelas nossas transgressões. É isso que Jesus quer fazer. Ele quer ter comunhão, intimidade, para que a gente não fique pregando Jesus todos os dias por causa dos nossos pecados ali na cruz. Somente as palavras, queridos, de Jesus pode fazer arder o nosso coração. Somente as palavras de Jesus pode fazer com que a esperança volte, que a alegria, que a fé sejam renovadas. Somente as palavras de Jesus podem, primeiro, fazer arder o coração. Segundo, somente as palavras de Jesus podem abrir os nossos olhos. Terceiro, somente as palavras de Jesus podem fazer com que a nossa fé volte a reviver. Esse é o tema da nossa ministração. Corações que ardem, olhos que veem, fé que acredita. Ali Jesus faz seus discípulos se lembrarem das promessas, do plano de Deus encontrados na Bíblia. Olha o versículo 27, o que diz a Bíblia. E começando por Moisés, todos os profetas, explicou-lhe o que constava a respeito dele em toda a Escritura. Hoje não é diferente, é a mesma coisa. Quando nós estamos sendo animados, ou animando um irmão na fé, queridos, para isso acontecer, nós precisamos voltar às Escrituras. Nós temos que ir às Escrituras, mesmo que seja algo que você já leu, que conhece, ou que já tem ouvido, ou até mesmo que talvez você já tenha pregado, mas infelizmente, tudo isso pode às vezes cair no esquecimento. A gente pode deixar passar despercebido, principalmente nos momentos das decepções, principalmente nos momentos das frustrações. Aí nós queremos ir para onde? Ao invés de ficar em Jerusalém, por causa das decepções, nós queremos ir para Emaús, um lugar de conforto. Somente a palavra, somente as Escrituras do Senhor irá cumprir o seu propósito em nossas vidas. E a Bíblia diz em 2 Timóteo 3, versículo 16 e 17, que as Escrituras ela vem para nos ensinar, para nos repreender, para nos corrigir, para nos guiar no caminho da justiça. Lá está escrito, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. E por final, queridos, a última lição que esse texto nos ensina é voltar a Jerusalém. Voltar ao lugar onde não deveríamos ter saído. Essa eu diria que é uma das outras lições que o caminho de Emaús nos ensina, que nós devemos ficar pouco tempo em Emaús. Não fique muito tempo em Emaús.
Sabe por quê, queridos? A Bíblia nos ensina e diz que logo que eles o reconheceram, logo que reconheceram o Senhor, imediatamente, a Bíblia diz, eles voltaram. A Bíblia diz que antes de voltar, a Bíblia diz assim, que eles se levantaram, dá uma impressão até, que na comida, na refeição, na noite mesmo, eles não esperaram nem amanhecer o dia. Pelo texto, dá uma impressão que a Bíblia diz assim, que imediatamente eles se levantaram. Levantaram da onde? Daquela mesa que eles estavam sentados comendo, e voltaram para Jerusalém. Quando eles reconheceram o Senhor, automaticamente disseram: espera aí, eu não posso ficar nesse caminho de conforto, eu tenho que cumprir o meu propósito, eu preciso voltar a Jerusalém. E eles levantaram, voltaram, entendendo que o lugar que eles estavam não era o lugar que eles tinham que permanecer. Eles tinham que voltar a Jerusalém, o lugar de onde eles não deveriam ter saído. E mais incrível, queridos, que ao retornar, a Bíblia diz que imediatamente também eles passaram a anunciar o Jesus Cristo ressurreto e vivo. Olha o versículo 33. Levantaram-se na mesma hora, eles estavam comendo com Jesus, e na mesma hora, levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, e diziam: agora eles estão dizendo, agora eles acreditaram, agora eles reconheceram o Mestre. Quando nós reconhecemos o Mestre, queridos, nós não conseguimos ficar calados. Olha o que a Bíblia diz: e diziam: é verdade, aquilo que as mulheres nos contou. Eu imagino que se era na noite, eles gastaram aí uma noite para chegar lá, não sei, chegaram lá e disseram: é verdade o que elas nos contaram ontem, é verdade que Pedro foi lá e não encontrou, não viram, porque ele está vivo, nós vimos ele. Olha o que ele diz: o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. É verdade, agora eu creio. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Aí eles, gente, imagina, eles se levantam e aí eles saem assim: ei, Jesus está vivo, ei, Jesus está vivo, ei, Jesus está vivo. Queridos, nós já reconhecemos quem é o nosso Mestre. Precisamos contar as boas novas às outras pessoas. Precisamos na sexta-feira trazer não 3 pessoas aqui, amigos, visitantes, mas no mínimo umas 10 pessoas aqui para assistir o espetáculo, teatro dos derramamentos de sangue, para que elas tenham um encontro com esse Jesus vivo, ressurreto. Se eles ficassem ali, queridos, imagino eu, aqui nós lemos que eles falando ali, a hora que nós estávamos lendo, que as mulheres imaginaram que era uma visão daqueles 2 homens que eram os anjos. Eu fico imaginando, queridos, se esses 2 homens ficam ali pensando: será que é Jesus? Será que não é? Será que não foi só uma visão? Será que realmente Jesus esteve aqui? Será que não foi uma miragem? Escute isso. Quando nós tardamos para anunciar um Jesus que nós já sabemos que está vivo, nós começamos a duvidar se realmente é esse Jesus. Mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que imediatamente eles se levantaram e diziam: é verdade, Jesus ressuscitou. Há muitos cristãos hoje, queridos, reconheceram Jesus e se calaram, não anunciaram o Cristo ressurreto. Assim, quando a palavra, queridos, ela é recolocada no nosso coração, nos momentos de desprezo, de desespero, de tristeza, quando nós estamos desanimados, o próximo passo é voltar à palavra de Deus, em especial, voltar ao convívio com os irmãos na fé, voltar a Jerusalém. Nós conhecemos, infelizmente, lastimavelmente, pessoas e mais pessoas que saíram de Jerusalém, voltaram a Emaús e ali entraram nas águas quentes, o conforto,
o relaxamento chegou e nunca mais voltaram para Jerusalém. A fé de muitos se esfriando. Conhecemos pessoas, queridos, que Jesus foi ao encontro delas, como esses dois. Porém, essas pessoas não aceitaram e resolveram ficar definitivamente em Emaús, vivendo aquela vidinha de antes, quando ainda não tinham assumido um compromisso com o Senhor, e estão lá até hoje. Uma vida sem propósito, nada bem na família, nada bem em muitos aspectos. Concluindo, queridos, nessa manhã, nós não somos nada sem Jesus. Nada temos, nada seremos. Ele morreu, mas Ele ressurgiu. Ele está vivo por cada um de nós e Ele quer que nós tomemos posse dessa vida, dessa salvação, para que a gente não venha perecer num caminho errado, mas que a gente permaneça no caminho certo, no caminho verdadeiro. Olhe sempre para o sacrifício de Jesus, olhe sempre para o alto preço que foi pago por mim e por você com o seu próprio sangue. Ele quer te trazer esperança, Ele quer se aproximar da sua caminhada hoje, te fazer avançar. Ele quer ter diálogo com você, conversar com você, ter relacionamento com você. Ele se preocupa, Ele faz conta da tua vida, Ele se importa. Ele quer ter esse nível elevado de relacionamento. Queridos, foi ali no partir do pão que eles reconheceram e se lembraram dos momentos que eles haviam passado juntos. Próxima semana nós vamos ter ceia, provavelmente na sexta e no domingo. Partir do pão. Nunca se esqueça do que o Espírito Santo e vocês já passaram juntos. Sempre traga lembrança, aquilo que te traz esperança, para que você não saia fora do caminho, do propósito. Sempre tenha comunhão, sinta o seu coração arder, como jamais sentiu. Hoje é uma manhã, queridos, para a gente sentir o nosso coração queimar, os nossos olhos serem abertos, mas para isso nós precisamos convidar Jesus à nossa casa no fim do dia, deixar Ele assumir a posição de anfitrião, dizendo: Jesus, fique conosco, Senhor, porque já é tarde, a noite vem chegando, as coisas estão terríveis, a noite é terrível, é tenebrosa, e nós queremos que o Senhor fique conosco, passe conosco. Com certeza, queridos, Ele aceitará o seu convite, Ele entrará e se sentará junto à mesa e celebrará a ceia junto com você, junto conosco. O momento da partilha do pão, do alimento, tornará evidente nas nossas vidas a presença real de Jesus. Muitos de nós, queridos, deixamos de ter essa presença, de sentar à mesa. Estamos sentados a mesas, outras mesas. Nossos olhos, com certeza, se Ele se sentar conosco e partir do pão, eles se abrirão e nós veremos o tempo todo. Nós o veremos o tempo todo. Ele não só vai estar ao nosso lado, mas Ele vai estar em nós. Nessa hora tudo ilumina, os nossos olhos começam a enxergar as coisas com clareza. Agora é interessante, queridos, mesmo desaparecendo, como Jesus desapareceu dos olhos daqueles discípulos, a Bíblia diz que quando o reconheceram, imediatamente Jesus desapareceu. Sabe por quê? Quando a fé entra, nós não precisamos de ver mais com os olhos físicos, os olhos da fé são abertos. Mesmo Jesus ter desaparecido dos seus olhos físicos, mesmo Jesus, queridos, não estar diante dos nossos olhos físicos, mesmo a gente não vendo Ele de carne e osso ao nosso lado,
A fé faz com que Ele esteja presente ao nosso lado e dentro de nós, presente dentro da nossa comunidade, presente vivendo em cada um dos nossos irmãos. Em cada encontro que houver um ou dois reunido, Ele está ali junto, Ele está entre nós. Saia de Emaús, volte a Jerusalém, correndo agora. Quero convidar, na verdade, você a se colocar de pé. Por favor, quero orar por vocês. Pare de caminhar uma caminhada longa. Feche os seus olhos. Jesus, quando desapareceu dos olhos deles, diante dos olhos dele, é porque já não era mais necessário a presença física. O Espírito Santo está aqui agora. Não com os nossos olhos físicos vemos, mas com os olhos espirituais, os olhos da fé. Peça ao Espírito Santo nesta manhã para que o seu coração volte a arder, queimar, que os seus olhos sejam abertos e que a fé seja renovada, restaurada. Pai, é isso que eu oro sobre nossos irmãos, sobre as nossas vidas. Faça arder, Senhor, no nosso coração a convicção: Jesus está vivo. Leva-nos a esse lugar de intimidade, de sentar à mesa, de partir o pão, de relacionamento. E ali, Senhor, os nossos olhos vão se abrir. Quando nós temos comunhão com Deus, quando nós temos comunhão com os nossos irmãos, os nossos olhos são abertos. Ao contrário disso, Senhor, quando nós não temos comunhão com Deus, quando nós não temos comunhão com os nossos irmãos, nossos olhos permanecem sempre fechados. Mas nesta manhã, Pai, é uma manhã em que, além do nosso coração estar aqui queimando, ardendo pela Tua presença, os nossos olhos estão sendo abertos, e a nossa fé está entrando num novo nível. Nossa fé está entrando naquele nível que eu não preciso ver as coisas, eu não preciso sentir as coisas, eu não preciso ouvir coisas, no sentido de que elas estão ali diante de mim, mas eu só preciso acreditar que mesmo que eu não esteja vendo, elas vão se materializar, elas vão se tornar realidade. Espírito Santo de Deus, nesta manhã, nós declaramos que essa igreja entre nesse nível, Senhor, de um coração ardente, de um coração, Senhor, que queima por Deus, que queima pela palavra, que queima por vidas. Que os nossos olhos possam ver, Senhor, além do que nós estamos vendo com os olhos físicos. Leva-nos além, Senhor, nesta manhã. Que a fé, Senhor, hoje, ela venha encontrar em nós, Pai, esse coração que acredita, independente de tudo. Nós declaramos sobre a vida de cada um que está aqui nesta manhã, de cada um que está em casa nos ouvindo, que o poder do Espírito Santo, que já foi liberado do alto, que já veio sobre nós, que está em nós, possa vivificar cada um nesta manhã, meu Deus. Todos os que estão aqui nesta manhã estão aqui com um propósito, e nós cremos que o propósito que Deus está liberando, ele vai se materializar, ele vai se concretizar em cada um. Oh, tira-nos, Senhor, do riacho de águas quentes, tira-nos de Emaús, tira-nos, meu Pai, deste lugar de conforto, deste lugar de relaxamento, deste lugar neutro. Tira-nos, meu Deus, deste lugar de apostasia, deste lugar de incredulidade, deste lugar, Senhor, que o nosso coração anda gelado. Tira-nos, Senhor, toda frieza espiritual, toda cegueira espiritual nesta manhã seja removida, e os nossos olhos sejam abertos para ver o sobrenatural,
para ver os anjos, para ver os milagres, para ver a ação de Deus. Tira-nos, Pai, e que nós possamos viver em Jerusalém. Esse é o nosso lugar. Mas se alguém aqui, Pai, saiu de Jerusalém e voltou para Emaús, um lugar de conforto, Espírito Santo, eu sei que o Senhor está nesta hora como Jesus, indo até eles, como Jesus foi aos 2 de Emaús, porque Jesus não quer que nenhum de nós se perca ou percamos. Jesus nos quer de volta, Jesus nos quer em Jerusalém, e nesta manhã, Pai, nós pela fé voltamos a Jerusalém, nós voltamos ao propósito, nós voltamos ao original, nós nos arrependemos, nós vamos nesta manhã, Senhor, procurar os nossos líderes, procurar os nossos pastores e dizer: me perdoa, nos perdoa, me perdoa, eu saí do propósito, eu saí fora da vontade, eu fui para Emaús, eu quis viver o meu conforto, mas hoje eu quero viver e voltar a Jerusalém. Espírito Santo, continue ministrando, continue agindo, continue trabalhando nas nossas vidas, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Glória a Deus.